Olá, sou o professor Pedro Alexandre e estamos aqui para ficarmos juntos durante um tempo, vendo toda a ementa do Enem para o ano de 2017. Então, dentro desse projeto Enem, do Enem 2017, nós vamos começar com definições e conceitos de história, ok? Nós estaremos juntos na história. Então, vamos começar. Definindo história. Ora, o que é história? Todas as ciências precisam de uma definição. Você precisa saber, não é? Porque você está estudando aquela ciência, não é mesmo? Onde o historiador encontra o passado? Vamos ver isso também? História precisa ser exata? A história precisa ser 2 e 2 igual a 4? Ou fazemos projeções, ou fazemos conjecturas, ou fazemos análises? Enfim. O que a história nos proporciona? O que essa ciência nos proporciona? Então, juntos, vamos ver alguns conceitos de história que muito podem te ajudar, ok? Tudo bem? Vamos lá, então. Dentro desse projeto de história, vamos analisar aqui história. Heródoto, pai da história, lá na Grécia Antiga. Algumas ciências possuem um pai, não é? E a história possui um pai, e o pai da história é Heródoto. E o que significa história? Aquele que dá o testemunho. Por que Heródoto é o pai da história? Porque ele foi o primeiro homem sobre a face da Terra que fez uma narrativa cronológica de uma guerra, das guerras greco-pérsicas. E ao fazer isso, o que estava fazendo Heródoto? Estava fazendo história. Por isso ele se tornou o pai da história. Algumas ciências possuem um pai. Medicina, Hipócrates de Cós é o pai da medicina. Nós temos aí, na física, grandes personagens históricos que trabalharam na física, deram elementos suficientes para os estudos de física, como Arquimedes, como Galileu. Temos o pai da lógica, Aristóteles. Temos, por exemplo, Ptolomeu na geografia, nos estudos da geografia. Nós temos Pitágoras nos estudos da matemática. E temos Heródoto, que é conhecido como pai da história, assim como Demóstenes, na Grécia Antiga, é conhecido como pai da oratória. Então, Heródoto foi o primeiro a dar o testemunho. História, em grego, aquele que dá o testemunho. Então, temos aí já uma ideia do que é história, dar o testemunho. Então, isso é importante, não é? História segundo Marx, história segundo a nova historiografia francesa. Então, Marx chegou a afirmar que história é o estudo da produtividade humana. E a nova historiografia francesa afirma que história é o estudo da sociedade através do tempo. Analisando a definição de que história é o estudo da produtividade humana. Tudo que o homem produziu, desde que ele apareceu sobre a face da Terra até os dias de hoje, nós estudamos na história. O que o homem produziu, como ele produziu, não é? A escrita. Lá no Egito Antigo e na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, os hieroglifos egípcios. Ora, é uma produtividade humana. A roda, que o homem inventou no final da pré-história. Nós estudamos a roda. Nós estudamos o ábaco, que o homem inventou há milênios atrás. Estudamos a evolução das construções das casas, desde o tempo das cavernas, onde o homem habitavam as cavernas, os trogloditas. Enfim, estudamos suas armas, estudamos suas armas que eles inventaram através do tempo, seus objetos
e seus utensílios domésticos, e estudamos isso através do tempo, a sua evolução, tá? O seu uso. Imagina, o homem criou a roda lá no final da pré-história. Aí estudamos também a invenção da carroça, onde vai a roda. Depois estudamos a biga, né? Uma outra invenção do ser humano. E aí a roda foi sendo utilizada em vários outros objetos inventados pelo homem. A bicicleta, a motocicleta, o carro, né? O avião. As rodas também tem no avião, enfim. Então, tudo que o homem produziu materialmente, culturalmente, através do tempo, é estudado pela história. Então, claro que essa definição, ela cabe perfeitamente, né? Você estudar a produtividade humana através do tempo é, sim, uma definição de história. Só que a França, a escola francesa, a historiografia francesa, revelou no século XX uma nova definição de história. História é o estudo da sociedade através do tempo. Ora, quem que vive em sociedade? O homem. O que o homem faz na sociedade? Ele mantém relações entre si e produz um legado cultural. Cai naquela definição, né? História é o estudo da produtividade humana. Na verdade, é o estudo do homem em sociedade e toda a sua produção cultural, a sua produção material, que não deixa de ser uma produção cultural também, né? Então, é fácil entender a história, desde que você use o tempo, né? Através do tempo. A história ela vai se preocupar muito com o fator tempo. A invenção da pólvora, a invenção da bússola, a invenção da galera, depois a invenção da caravela, lá no século XIV e XV. Opa! Definimos um tempo histórico, século XIV e século XV. A reforma religiosa no século XVI, na Alemanha. Definimos um tempo histórico, século XVI. Pedro Álvares Cabral chega no Brasil em 22 de abril de 1500. Definimos um tempo histórico. Geralmente, com esse tempo histórico, vem um espaço geográfico. Brasil, Europa, Oriente Médio. É importante também a gente dizer que em história é legal ver, isso é um auxílio da geografia, esses espaços geográficos onde acontecem esses fatos históricos num determinado tempo, né? O tempo é a coisa mais importante para a história. Por isso que dizemos que história é o estudo da sociedade através do tempo. Bom, estuda o homem, o objeto de estudo da história, em sociedade, sempre o homem, levando em consideração o tempo. Levando em consideração o tempo. Então, este é o objeto de estudo da história. O homem em sociedade, levando em consideração o tempo. Estudar o homem num determinado tempo histórico, num determinado tempo. A história precisa de tempo, século, data. Tá? É isso que vai diferenciar a história da sociologia. A sociologia vai estudar ali o comportamento do homem, do dia a dia, tá? Mas não vai sem se preocupar com o tempo. Já a história vai se preocupar com o tempo, ok? Isso é muito importante. Onde o historiador encontra o passado? Ele encontra nas fontes históricas. Eu já fiz uns rascunhos aqui, ó, para vocês. Eu vou apagar o rascunho agora e vou fazer de novo o rascunho. Ó, isso aqui é um convite para um almoço paroquial em prol dos gastos com a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Já aconteceu em 2013. 17 de março, a partir das 12 horas, no Salão Paroquial, a um custo de R$8. Você diz, mas isso aí é um convite de um almoço paroquial, que vai se transformar esse convite numa fonte histórica, né?
porque ela é um documento capaz de, no futuro, reconstruir a história. E aqui, ó, aqui você tem um fóssil de um animal. O arqueólogo vai estudar esse fóssil e passar a ajudar a história, a reconstruir a história naquele momento histórico. Né? Ok? Então, qualquer coisa capaz de reconstruir a história é uma fonte histórica. Esse óculos que eu estou usando aqui é uma fonte histórica. Esse microfone que eu estou usando é uma fonte histórica. O meu relógio, ele é uma fonte histórica. O meu anel, a minha aliança, é uma fonte histórica. O meu anel de tocum é uma fonte histórica. Ok? A camisa que eu estou usando é uma fonte histórica. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês se torna uma fonte histórica. Uma garrafa d'água aqui na minha mão, né, é uma fonte histórica. Correto? Uma caneta é uma fonte histórica. Qualquer material capaz de reconstruir a história é uma fonte histórica. Qualquer material capaz de reconstruir a história do homem é uma fonte histórica. Ok? Ciências. Numismática, antropologia, sociologia, sigilografia, arqueologia, geografia, né? Numisma, moedas, antropo, homem, logos, estudo do homem, estudo cultural do homem, sociologos, o homem em sociedade, o homem em grupo, selo, né? Sigilum, grafos, selos, árqueos, coisas velhas, estudo de coisas velhas, terra, grafos, traços da terra. Então você tem aí estudo de moedas, estudo do homem, culturalmente falando, o homem em sociedade, estudo de selos, arqueologia, geografia. Ora, aqui algumas das ciências que auxiliam a história. Essas ciências fornecem fontes históricas para a história. Ora, você estudar a moeda de uma época, essa produção do homem através de uma época, isso é história. Você estudar fatos históricos de um grupo social no século VIII é uma fonte histórica. Você estudar um espaço geográfico onde se realizaram as cruzadas é uma fonte histórica. Você estudar um selo de uma época é uma fonte histórica. Você estudar ruínas de uma cidade perdida na arqueologia é uma fonte histórica. Você estudar o comportamento cultural do homem em determinadas épocas, a antropologia, é uma fonte histórica. As relações culturais, dentro da antropologia ainda, é uma fonte histórica. E tudo isso são materiais fornecidos por algumas ciências. Aqui você tem algumas ciências, existem outras ciências que ajudam o historiador a escrever a história. Então nós chamamos isso de ciências auxiliares da história. Ora, claro que eu sei que a matemática fornece dados para a história. A arte fornece dados para a história. Você tem, por exemplo, a paleontologia, fornece material para a história, uma série de ciências, não é? Uma série de ciências. Obviamente que existem aquelas, como a sociologia, a arqueologia, a geografia, que são ciências que auxiliam muito, muito, muito a história. Heráldica, por exemplo, que estuda armas e brasões, tá certo? São fontes históricas muito ricas para entender toda a história de uma dinastia, não é? Então, toda ciência é muito importante para a história porque fornece material, porque fornece fontes históricas para a história, ou documentos históricos.
Fontes históricas e documentos históricos é a mesma coisa. Todo e qualquer material capaz de reconstruir a história do ser humano. Ok? Divisão das fontes históricas. Divisão das fontes históricas. Fontes históricas escritas, fontes históricas não escritas. Isso é até uma curiosidade. Durante muitos séculos, desde que se estuda história, desde a Grécia Antiga, obviamente que as fontes históricas escritas foram as mais importantes. As não escritas, também de uma importância enorme, tá? Forneceram todo tipo de material através das ciências que produzem esse material para a história. Mas não há dúvida que as fontes históricas escritas, elas são as melhores fontes históricas, isso durante séculos. Porém, desde o final do século XIX até os dias de hoje, até o ano de 2017, surgiu uma fonte histórica não escrita que vai se tornar, vamos dizer assim, ela vai superar a fonte histórica escrita. E que fonte é essa? É essa aqui, ó. É o vídeo. Não há melhor testemunho, não há melhor documento histórico, não há melhor fonte histórica que um filme, que um vídeo, não é, gente? Nossa! Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo um material para o futuro. Nós estamos fazendo, imagina, eu não sei, nós estamos no ano de 2017. Imagina esse meu vídeo aqui sendo visto daqui a 50, 100 anos. Será uma fonte histórica incrível. O pessoal vai dizer, olha como era dado aula virtual naquela época. Olha esse cara aqui, o professor Pedro Alexandre, como é que ele dava aula naquela época. Olha o que ele falou sobre a história. Então, que material fantástico é esse vídeo, não é? Claro, repito, que as fontes históricas escritas, elas foram, até o final do século XIX, as melhores fontes, sem sombra de dúvida. E as fontes históricas não escritas. Ruínas de cidades, roupas, óculos, como eu falei, fósseis, restos de armas, utensílios domésticos, pinturas, milhares de fontes históricas não escritas. Temos também as fontes históricas orais, muito boas também, que são consideradas fontes históricas não escritas. Porém, não há dúvida nenhuma, as melhores fontes históricas hoje são os vídeos, os filmes, né? Essas gravações maravilhosas aqui, né? Isso aqui é fantástico, né, gente? Que fonte histórica maravilhosa. Tá aí. Então, dividimos as fontes históricas em fontes históricas escritas, fontes históricas não escritas. Aqui você tem exemplo de algumas fontes históricas escritas. Você tem aqui um pergaminho, por exemplo. Você tem aqui um diário de bordo de uma viagem do século XV. E aqui você tem livros, tá? Fontes históricas maravilhosas, sem sombra de dúvidas, fontes históricas fantásticas, fontes históricas incríveis, fontes históricas muito boas, excelentes, maravilhosas, ok? Porém, existe também fontes históricas não escritas, não é? Como, por exemplo, moedas. Como, por exemplo, o brasão de uma família, a família Oliveira, lá de Portugal. Tá certo? Isso aqui é um brasão. Quem estuda os brasões é a heráldica. E aqui, a tia Anastácia, contando uma historinha. Era uma vez. Então, são chamadas, dentro das fontes históricas não escritas, são chamadas as
fontes históricas orais, que também são fontes históricas muito importantes. Sabia que uma piada é uma fonte histórica? Sabia que uma lenda é uma fonte histórica? Sabia que uma parlenda é uma fonte histórica? Fontes históricas não escritas, orais. Tá certo? Tradições orais que foram passando de geração em geração, não é? Até depois serem registradas a partir de 4.000 anos antes de Cristo pela história. Nesse exato momento da aula, você pode estar se perguntando, poxa, mas afinal, para que serve história? Não é mesmo? Para que serve a história? A gente, claro, vai vendo aí essas aulas, nós estamos aí matando aí algumas charadas. Gente, a importância da história, ela tem muita importância. Mas uma delas, talvez uma das mais importantes, seja, você conhece o passado pelo presente e o presente pelo passado. E estudando o passado e o presente, você é capaz de fazer uma projeção para o futuro. Você estuda, por exemplo, digamos, vamos dar um exemplo aqui. A história dos regimes políticos no mundo, ou de como os países, de como as civilizações foram governadas. Aí você faz um estudo até o momento presente. E o que você vai perceber na história? Você vai perceber na história que todos os regimes ditatoriais, todos os regimes absolutistas, geralmente acabaram em nada, não deram certo. Então você pode fazer uma projeção para o futuro. Não exatamente, porque a história não é uma ciência exata. E que projeção você pode fazer para o futuro? De que, se algum país, no mundo presente, instituir um regime ditatorial, absolutista, radical, provavelmente não vai dar certo. A gente diz provavelmente porque a história não é uma ciência exata, ok? Então, está aí. Esta é a grande importância da história, conhecer o passado pelo presente, o presente pelo passado e fazer uma projeção para o futuro, ok? Então, fontes históricas não fornecem material, está aí. Outras fontes históricas não escritas. Aqui, ó, o homem em sociedade, o comportamento do homem em sociedade, suas relações, as relações do homem em sociedade, ruínas de uma cidade, um selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude, feita no Rio de Janeiro, com a presença do Papa Francisco. Olha aqui mais fontes históricas não escritas, não é? Mais fontes históricas não escritas. Olha que legal, gente. Está aí essas fontes históricas, tá certo? Vamos ver mais aqui um detalhe. História precisa ser exata? Ora, existe na história uma coisa que se chama hermenêutica. O que é a hermenêutica? É a interpretação, é o espaço, é o tempo, é uma cultura de uma época, é a linguagem de uma época. Ou seja, história não é uma ciência exata, precisa ser interpretada. A gente chama isso de semiótica ou hermenêutica. O que eu quero dizer com isso? Interpretação de espaço, tempo, cultura de uma época, linguagem. Poxa, eu estou estudando uma sociedade, digamos, vamos lembrar aqui da sociedade hebraica que escreveu a Bíblia. Ora, a linguagem daquele povo era uma linguagem diferente da nossa linguagem. O espaço geográfico que eles viveram é um espaço geográfico diferente do nosso. A sua alimentação era uma alimentação diferente.
O seu comportamento era um comportamento diferente. Então, quando nós analisamos, por exemplo, a Bíblia, não é? Nós temos um exemplo aqui, vamos dar um exemplo bastante simplório para você entender o que é a hermenêutica na história, o que é a interpretação na história, o que é fazer uma semiótica na história. Digamos, você já observou, se você já leu a Bíblia, ou se você conhece um pouco da Bíblia? Bíblia é o livro sagrado dos hebreus e que se tornou o livro sagrado de algumas religiões, como o cristianismo, por exemplo, não é? E se tornou para nós, professores de história, uma rica e inesgotável fonte histórica. Conhecemos através da Bíblia a história dos povos semitas, principalmente o povo hebreu, mas a Bíblia nos dá muitas pistas e nos oferece muitas interpretações sobre os povos da antiguidade que viveram ali na região do Crescente Fértil, ali na região do Oriente Médio. Nós pegamos lá um trecho bíblico, onde, por exemplo, choveu enxofre sobre Sodoma e Gomorra durante 40 dias e 40 noites. A Arca de Noé vagou por 40 dias e 40 noites. Jesus Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites. Moisés retirou o povo no Egito e ficou com esse povo 40 anos no deserto. Se você pegar a Bíblia, você sempre vai ter uma referência 40, 40, 40. Porque na linguagem daquele povo, o número 40 não quer dizer exatamente 40. Quer dizer, na linguagem daquele povo, o número de dias necessários, o número de meses necessários, ou, pura e simplesmente, o tempo necessário. Só que eles utilizavam o termo 40. Então, os historiadores fizeram uma interpretação sobre a linguagem daquela época e perceberam que eles se utilizavam desta maneira, desse número 40. Isso é hermenêutica. Ok? Quando, por exemplo, disse lá que houve as 10 pragas sobre o Egito, como será que elas aconteceram, na verdade, né? Então, existe toda uma interpretação histórica que é feita pela hermenêutica para imaginar como teria acontecido aqueles fatos no Egito Antigo. Claro, também um diário de bordo nos fornece uma linguagem, por exemplo, um diário de bordo do século XV, nos oferece uma linguagem do século XV, tá certo? E as palavras também têm sentidos diferentes quando utilizadas numa determinada época, numa determinada cultura, com um determinado povo. A cultura muda, não é? Então, tudo isso é estudado pela história. Consequentemente, a história não é uma ciência exata. Então, nessa aula, nós procuramos aqui desenvolver com vocês, tá certo? Alguns conceitos de história. Nós continuaremos desenvolvendo esses conceitos numa próxima aula, para que você conheça um pouquinho desses detalhes dessa ciência da história. No mais, eu agradeço por você me ouvir nesta aula e estaremos juntos numa próxima oportunidade. Até lá e fiquem com Deus.